Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer a parte 1 do especial. Vamos falar primeiramente de Adolf Hitler e toda a sua trajetória. Bom, para quem não sabe, Adolf Hitler foi um dos maiores genocidas de todos os tempos. E hoje eu vou trazer aqui alguns fatos históricos sobre a sua vida. Para quem não sabe, Adolf Hitler é um dos grandes nomes do século XX, assim como é um dos nomes que mais mataram pessoas. O nome de Hitler, porém, não ficou conhecido por feitos positivos, mas pelo fato de o austríaco ter comandado um regime tirânico que mergulhou a Alemanha no ódio e foi responsável por mobilizar um país contra um povo completamente inocente. As ações de Hitler como líder do nazismo e governante da Alemanha acabaram levando o mundo à Segunda Guerra Mundial e ao maior genocídio da história, o Holocausto. Então iremos dividir em 3 especiais estes vídeos. Primeiro, vamos contar a história de Adolf Hitler. Depois, no outro especial, falaremos sobre o nazismo. E o terceiro, sobre o Holocausto. Bom, para quem não sabe, Adolf Hitler, ele nasceu em Braunau am Inn, na Áustria, no dia 20 de abril de 1889. Hitler foi o 4º filho de Alois Hitler e Clara Pogge, e o primeiro a sobreviver à infância, pois os outros 3 irmãos haviam falecido já crianças. O seu pai era um respeitado funcionário público que trabalhava em um posto alfandegário. Por conta disso, Hitler pertencia a uma família de classe média, ao qual possuía uma condição financeira bastante saudável. Muitos historiadores sempre relatam a dificuldade de se obter algumas informações que sejam precisas relacionadas à infância de Hitler, justamente pela dificuldade de confirmação da veracidade de algumas informações. Além disso, muitos historiadores encaram os relatos de Hitler sobre sua própria infância com bastante desconfiança, pois existem algumas situações que são meramente fantasiosas. Bom, de qualquer jeito, os pais de Hitler morreram enquanto ele estava na adolescência. O pai de Hitler, o Sr. Alois, ele faleceu em 3 de janeiro de 1903, após um mal súbito. E sua mãe veio a falecer de câncer em 21 de dezembro de 1907. Os biógrafos de Hitler falavam que ele acabou demonstrando carinho em vida apenas com relação à sua mãe. A morte do pai acabou colocando um fim a uma parte conturbada da infância e adolescência de Hitler, pois o pai queria que o filho seguisse o próprio exemplo, tornando-se funcionário público, que era um ofício bastante respeitado na época e que ele poderia ganhar um bom salário naquele período. Porém, Hitler ele desejava ser artista. Ele fazia algumas pinturas que normalmente não vendiam muito, e as diferenças entre pai e filho transformaram-se em brigas constantes. Assim que o seu pai morreu, Hitler abandonou os estudos e acabou se mudando para Viena, que era a capital da Áustria. Lá em Viena, Adolf Hitler tentou ingressar na Academia de Belas Artes da cidade.
mas teve suas aplicações totalmente rejeitadas por várias vezes. Depois disso, ele seguiu a vida em um período desocupado, pois não encontrava trabalho e não fez questão nenhuma de encontrar emprego. Segundo ele, na época, pintava os quadros com o objetivo de ficar famoso, e ele vivia às custas de um empréstimo que obteve da sua tia, da pensão que recebia após a morte da sua mãe e da herança que acabou recebendo consequentemente do seu pai. Já em 1913, Hitler acabou se mudando para Viena, para Munique. E no ano seguinte, já com o início da Primeira Guerra Mundial, ele acabou se voluntariando para o exército alemão. A partir disso, Hitler acabou servindo a Alemanha e aconteceu algumas coisas realmente incríveis. Por parte do seu pai, como ele havia recebido uma soma considerável na época, ele acabou fazendo alguns investimentos justamente para poder entrar no exército. E mesmo assim, ele estava fugindo do alistamento militar austríaco, ao qual ele foi diretamente para a Alemanha. No exército alemão, Hitler assumiu um posto de mensageiro. Para quem não sabe, este era um dos empregos muito mais complexos, pois você teoricamente andava na linha de tiro, onde a Primeira Guerra Mundial ocorria a guerra de trincheiras, onde os exércitos atiravam uns nos outros e faziam barricadas até algum conquistar o território do outro. E neste posto de mensageiro ele teve um desempenho realmente destacável. Recebeu por isso 2 condecorações que foram realmente importantes no exército alemão. No que se refere à sua patente, Hitler nunca superou a patente de cabo, a mais alta que era permitida para um estrangeiro no exército alemão daquela época. Lembrando, Hitler era austríaco e não alemão. A associação de Hitler com movimentos da extrema-direita na Alemanha consolidou-se após a derrota dos alemães na Primeira Guerra Mundial. Hitler estava na enfermaria, vítima de um ataque de gás mostarda, quando os alemães assinaram a rendição com franceses e ingleses. Ele nunca aceitou esta derrota que os alemães sofreram e aderiu a muitas teorias da conspiração. Uma destas teorias da conspiração que Hitler aderiu e que foi muito forte na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial foi a teoria da punhalada nas costas. Essa teoria afirmava que a derrota da Alemanha havia sido parte de uma conspiração de socialistas e judeus para sabotar a Alemanha na guerra. Essa teoria conspiratória foi explorada por movimentos de extrema direita, entre eles e o nazismo. Então ocorreram várias disputas políticas justamente para conquistar o poder durante este período. Agora vamos verificar como foi a trajetória política deste genocida. O crescimento da carreira política de Hitler acabou se relacionando diretamente com os acontecimentos da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. O país acabou saindo desta Primeira Guerra totalmente derrotado e humilhado pelos seus adversários. A saída da Alemanha do conflito resultou em uma revolução interna que acabou derrubando a monarquia germânica e instaurou uma república liberal. Esta república alemã ficou conhecida como República de Weimar e foi governada pelos social-democratas, que era um partido de centro-esquerda da Alemanha. Essa primeira experiência democrática da Alemanha foi extremamente conturbada por causa dos efeitos da guerra. Para começar, havia o citado sentimento de traição referente à rendição do país conduzida pelos social-democratas. Após a guerra, a humilhação
que o país sofreu com o Tratado de Versalhes gerou um forte ressentimento na sociedade alemã. Além disso, o efeito da guerra na economia da Alemanha foi totalmente devastador e arrastou o país para a maior crise econômica da sua história. Neste cenário de ressentimento com os social-democratas e com os vencedores da guerra e de desespero por causa da crise econômica, o discurso de Adolf Hitler começou a prosperar. A partir de 1919, Hitler passou a integrar o Partido dos Trabalhadores Alemães, que era um partido conservador que tinha retórica nacionalista, antissemita e antimarxista. Bom, com o tempo, a influência de Hitler dentro do partido foi crescendo, e o partido mudou seu nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Neste momento, a influência de Hitler ainda era totalmente limitada, tanto que somente em 1921 Hitler acabou se tornando líder deste partido. Bom, de qualquer forma, o programa inicial do partido nazista foi inscrito por Anton Drexler, que seria o primeiro líder do partido, e também por Hitler. O historiador Ian Kershaw afirmou que o programa inicial do partido contava com algumas propostas, que era justamente transformar a Alemanha em uma grande potência. Bom, foi nesta época que Hitler descobriu o seu grande talento, a oratória. A capacidade de discursar em frente a multidões foi o que garantiu o seu sucesso, além do sucesso do partido. A capacidade de convencimento dos seus discursos era tão grande que em cerca de 1 ano e meio o partido aumentou o seu número de membros de 190 para mais de 3.300. Então ele teve um papel no crescimento do partido que o fez alcançar a liderança dele em 1921. Já em 1923, Hitler coordenou uma tentativa de golpe na Baviera, que seria estado no sul da Alemanha, que foi o berço de muitos movimentos conservadores de extrema-direita. Essa tentativa de golpe é conhecida como Putsch da cervejaria, e fracassou quando as forças do partido de Hitler foram dispersadas pelas forças do governo da Baviera. Sendo assim, Hitler foi preso e acabou ficando 1 ano na prisão. Foi na cadeia que Hitler escreveu um dos livros mais proibidos até então, que acabou se tornando, infelizmente, um guia ideológico do nazismo. O livro, mais conhecido como Mein Kampf, que seria Minha Luta em português, acabou justamente sendo proibido por causa das suas declarações contra judeus, contra o marxismo, e já haviam registradas em um outro momento. A primeira declaração antissemita de Hitler, de que os historiadores têm registro, é de 1919. Então ele já tinha essas ideias, contra os judeus antes mesmo de tomar o poder na Alemanha. Agora vamos falar como ele conseguiu chegar, a dominar a Alemanha. Após sair da prisão em 1925, Hitler começou a trabalhar na reconstrução do partido nazista. Apesar do discurso radical, atuou para conseguir alcançar o poder na Alemanha pela via democrática. Desse momento em diante, o nazismo tomou uma série de ações para ampliar a sua influência sobre a população e atrair mais membros. Bom, por meio de muitas medidas como essa, e novamente a partir do seu discurso populista que prometia uma Alemanha forte novamente, ele criava muitos laços com grandes pessoas que tinham poder na Alemanha, e ele teve bastante sucesso. Após garantir a cidadania alemã em 1932, ele acabou concorrendo nas eleições presidenciais do país. Nesta eleição, Hitler concorreu diretamente contra Paul von Hindenburg, que seria um militar alemão
muito conhecido por liderar as tropas alemãs durante a Primeira Guerra Mundial. Apesar de ter sido derrotado na disputa da presidência, Hitler saiu fortalecido, pois conseguiu assegurar-se como um dos grandes nomes na política alemã. Na eleição citada no segundo turno, Hitler obteve quase 37% dos votos, e o Sr. Hindenburg, o vencedor, teve 53%. Apesar desta derrota, pouco tempo depois, em 1933, Hitler ascendeu ao poder da Alemanha como chanceler por causa da crise em que o país se encontrava e da grande pressão exercida por Hindenburg para nomear Hitler chanceler alemão. Uma vez no poder, Hitler começou a tomar as medidas para impedir o fortalecimento de uma coalizão democrática contrária ao partido nazista, e ele iniciou uma perseguição aos seus opositores. Junto de Hitler, os nazistas ocuparam outros 2 cargos importantes no governo alemão. Wilhelm Frick foi nomeado para o Ministério do Interior e Hermann Göring foi nomeado para o Ministério do Interior da Prússia. Com o poder nas mãos, Hitler calou seus opositores, que eram comunistas e social-democratas. E muitos deles começaram a ser presos em massa, e muitos foram enviados também para campos de concentração. O primeiro campo de concentração criado pelos nazistas foi de Dachau, em 1933, que recebeu comunistas e social-democratas. Um evento que marcou a guinada autoritária dos nazistas no poder foi a Alemanha, foi um incêndio Reichstag, que era o parlamento alemão, em 1933. Muitos historiadores apontam que o responsável pelo incêndio foi Marinus van der Lubbe, que era um comunista holandês que resolveu agir por conta própria, uma vez que ele não possuía qualquer tipo de vínculo com o Partido Comunista ou Socialista da Alemanha. Bom, alguns historiadores eles apontam que este incêndio no Reichstag foi causado pelos próprios nazistas em uma operação de bandeira falsa. A partir de 1934, Hitler passou a consolidar a sua ditadura sobre a Alemanha. Os partidos políticos, inclusive os da direita, passaram a ser perseguidos e o partido nazista ficou sendo o único em funcionamento na Alemanha. Além disso, nesse mesmo ano, Hindenburg acabou falecendo, o que deu a Hitler os poderes de presidente e chanceler, o qual foi unificado por ele. A partir daí, Hitler passou a tomar medidas para recuperar a economia alemã, e foi feito às custas dos expurgos realizados contra os judeus. Para vocês terem uma ideia, milhares de famílias judias começaram a ter os seus bens tomados pelo governo alemão, que também incentivou a impressão de papel moeda e promoveu obras públicas para empregar a massa que estava realmente desempregada naquela época. Hitler então passou a tomar medidas contra o que havia sido acordado no Tratado de Versalhes, onde a Alemanha passou por um processo de remilitarização totalmente gigantesco. O seu exército foi reformulado e ele extrapolou a quantidade máxima de 100 mil soldados, que foi estipulado pelo Tratado de Versalhes. Ele acabou investindo na marinha, na aviação de guerra, e muitas coisas foram criadas. Ele também ordenou o fim de pagamento da indenização deste tratado. Em seguida, Hitler intensificou sua violência contra os judeus, criando leis discriminatórias que reduziam os direitos civis desta comunidade e tornaram-se alvos de violência. Muitas tropas acabavam justamente executando pessoas na rua. Esse espaço vital fazia parte da ideologia nazista e consistia basicamente em uma terra que seria de direito dos alemães, a raça ariana, segundo ele. Seria um espaço mínimo necessário para constituir um terceiro Reich, que seria um império próspero na qual a raça ariana, eles defendiam essa questão de uma raça pura e única.
fazendo com que Hitler tivesse uma ambição e que voltasse para a Áustria e Tchecoslováquia justamente para unificar elas. Um dos desejos do próprio Hitler era invadir a Polônia, e ela acabou rendendo justamente o início da Segunda Guerra Mundial, que fez com que britânicos e franceses haviam aceitado a invasão da Áustria e Tchecoslováquia, mas foram justamente taxados como covardes. E assim que houve a invasão na Polônia, eles decidiram iniciar e declarar guerra à Alemanha, e iniciou a Segunda Guerra Mundial, onde muitas coisas acabaram acontecendo. Bom, durante toda a Segunda Guerra, Hitler comandou as tropas alemãs. A participação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial ficou marcada por dois momentos distintos, que é um período de avanços rápidos, que aconteceram de 1939 a 1941, e outra de gradativa derrota, justamente para os aliados, que começou em 1942, finalizando a guerra em 1945. Bom, ao longo de toda a Segunda Guerra Mundial, muitos historiadores apontam diversas decisões tomadas por Hitler que foram cruciais para sua própria derrota. A principal delas foi justamente a invasão da União Soviética em 1941. Hitler sabia que a Alemanha não tinha recursos para um conflito prolongado contra os soviéticos, porém, a sua insistência acabou custando-lhe a guerra e a sua vida. Com muitas forças à beira da derrota e as tropas soviéticas dentro de Berlim, Hitler, nos seus últimos momentos de vida, ele decidiu casar com Eva Braun e optou pelo suicídio, uma verdadeira covardia, justamente para que ele não fosse capturado pelos seus inimigos. E o seu abrigo subterrâneo, onde ele havia cometido suicídio, ele deixou uma ordem bem clara, que o seu corpo e de sua esposa fossem justamente desintegrados, para que os vencedores da guerra não usassem o corpo dele como uma espécie de troféu. E, segundo consta aí em muitos livros de história, ele atirou contra sua própria cabeça. Depois de cometer suicídio, seu corpo foi cremado por soldados nazistas. Esta justamente é uma história muito mais resumida sobre este verdadeiro genocida, e eu trago aqui para vocês. Nos próximos vídeos, na sequência do outro especial, vamos falar aqui também diretamente sobre o que foi o nazismo e posteriormente também o que foi o Holocausto. Então vamos tomar todos os cuidados diretamente com as informações que vamos propagar aqui, pois esses são contextos históricos que vamos buscar através das informações disponíveis nos livros, beleza? Então obrigado, galera. Sei que o assunto é muito forte, muito complexo, e eu trago aqui para que vocês conheçam, tá? Então obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!